laterais em letras brancas, voltamos a apresentar. O direto do plenário está de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal nas expectativas para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Os ministros já retornando aos respectivos lugares e o que está previsto na pauta é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, leitura de relatório e sustentações orais em relação a este processo que nós vamos acompanhar agora dentro de instantes, se efetivamente for feito o pregão dele para julgamento. Vamos acompanhar o vivo direto do plenário. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Retomando a sessão, chamo para a realização das sustentações orais a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, procedente do Distrito Federal, da relatoria originária do ministro Marco Aurélio, em que é requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e interessados o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Esse julgamento, ele foi iniciado em plenário virtual e, em seguida, o processo foi destacado por mim para julgamento em plenário físico. Aqui, o ministro André Mendonça figura como sucessor do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Falará pelo amicus curiae. Elas pedem vista a doutora Ana Carolina Andrada Arraes Caputo Bastos. Ainda vou fazer o relatório, doutora, mas é muito bem-vinda na tribuna. E falará pelo amicus curiae Clínica dos Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, a doutora Luciana Silva, e também irá se manifestar a doutora Ana Borges Coelho, vice-procuradora-geral da República. Eu faço um breve relatório sobre a questão que estará em debate. Trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, que requer a declaração da mora legislativa na regulamentação da licença-paternidade. A licença-paternidade está prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, nos seguintes termos: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Inciso 19, licença-paternidade nos termos fixados em lei. O legislador constituinte originário fixou uma norma de transição nessa matéria. O artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu um prazo de 5 dias de licença-paternidade até que a matéria viesse a ser disciplinada por lei. Diz o artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Em síntese, o requerente sustenta que, embora o direito à licença-paternidade figure no rol dos direitos dos trabalhadores, desde a promulgação da Constituição, até o momento não houve regulamentação. Portanto, o contexto que se tem aqui é uma previsão no corpo permanente de que a lei disciplinaria a licença-paternidade e uma norma no ato das disposições constitucionais transitórias que prevê que, enquanto não sobrevier a lei regulamentando a licença-paternidade, prevalecerá esta licença de, digamos assim, minguados 5 dias. Em informações, a Presidência da República suscitou a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, inépcia da inicial, ausência de pertinência temática e defendeu a improcedência do pedido sob o argumento de que o tema exorbita da área de atuação deste tribunal. O Senado argumentou que não há omissão porque há diversos projetos em tramitação e a Câmara dos Deputados, na mesma linha, disse que há diversos projetos em discussão naquela casa e a Advocacia Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação
em razão da impossibilidade jurídica do pedido por violação ao princípio da separação de poderes e defendeu a improcedência quanto ao mérito, por entender que a norma provisória do ADCT já cuida adequadamente do problema. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência parcial e defendeu a possibilidade de se estabelecer um prazo razoável para que o Congresso legisle a esse respeito. O julgamento teve início no plenário virtual e teve 8 votos proferidos. O relator, o ministro Marco Aurélio, votou pela improcedência do pedido, entendendo que não há lacuna normativa porque ela é preenchida pelo artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o Congresso edite lei regulamentadora. O ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber votaram pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o Congresso edite a lei regulamentadora e equiparação, desde logo, do direito à licença paternidade à licença maternidade. E, por fim, votei eu mesmo, presidente, na época não presidente, pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o Congresso edite a lei regulamentadora, prazo ao final do qual, não sobrevindo a lei, se equipararia a licença paternidade à licença maternidade. O eminente ministro André Mendonça, sucessor do ministro Marco Aurélio, atuou no feito para deferir o ingresso na qualidade de amici curiae das seguintes associações: Elas Pedem Vista, Grupo de Mulheres do Brasil e Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. E hoje eu trago essa ação a plenário apenas para a realização das sustentações orais. A maior parte dos votos anteriormente proferidos reconhece a existência de omissão inconstitucional, embora haja divergência quanto às consequências daí extraídas. Todos os votos já proferidos entenderam que há mora e todos os votos fixaram 18 meses para o Congresso regulamentar a matéria. A divergência está em que a posição encampada pelo ministro Dias Toffoli fixa o prazo de 18 meses sem prever consequência. A posição do ministro Luiz Edson Fachin prevê o prazo de 18 meses, mas desde logo assegura a equiparação com a licença maternidade. E a minha posição é a de que a omissão tem prazo de 18 meses e só ao final desse prazo, se não sobrevier à lei, é que haveria a equiparação. Eu considerei que essa era uma oportunidade para aprofundar a discussão a respeito dessa questão, que mais do que discutir a licença paternidade em si, está inserida no debate mais amplo a respeito dos papéis de gênero no trabalho de cuidado, que inclusive, por coincidência, foi o tema nesse último domingo da redação do Enem. Para quem acompanhou, a redação do Enem era Desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. Essa é a questão que está em discussão, um pouco a divisão social do trabalho entre gêneros. Com muito prazer agora, doutora Ana Carolina, ouvimos Vossa Senhoria que falará pelo amicus curiae, Elas Pedem Vista. Presidente, pois não, ministra se Vossa Carmen Excelência me permite, Ministra apenas Carmen Lúcia. uma nota de pé de página. Certamente. Além de que elas pedem vista, elas pedem a palavra. Todas as oradoras aqui, pelo menos do que eu tenho, são advogadas ou membros do Ministério Público. Se um ET aparecesse hoje aqui neste plenário e achar que o mundo no Brasil é dominado por mulheres, nós estamos discutindo por que não é. Apenas nota de pé de página. Obrigada. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Com a palavra, a doutora Ana Carolina Caputo Bastos. Muito obrigada, senhor presidente, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor ministro e relator André Mendonça, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nobre membro do Ministério Público, senhores servidores, caros colegas advogados e estudantes aqui presentes. Falo em nome da Elas Pedem Vista, mas também do Grupo Mulheres do Brasil, ambos integrantes da coalição Licença Paternidade.
Uma coalizão que surge da união de pessoas que, com exceção da minha pessoa, são pessoas extraordinárias, absolutamente engajadas com a causa e que doam o que menos temos hoje em dia, o nosso tempo. Mas doamos porque acreditamos que o que está em julgamento aqui hoje é algo extremamente importante, não só para nós mulheres, ministra Carmen Lúcia, mas para toda a sociedade como um todo. E faço uma primeira grande reflexão, excelências. A licença paternidade no Brasil, como regra, é de 5 dias. Em pauta, como bem disse o ministro Luiz Roberto Barroso, que vem de uma norma do ato das disposições constitucionais transitórias, pedido para o STF determinar regulamentação da licença paternidade. De transitória não tem nada. Sustentação oral feita pela advogada e a primeira Ana Carolina Caputo então, Bastos. Esses 5 dias são menos do que o carnaval. Quando o pai volta ao trabalho, o cordão umbilical da criança sequer caiu. O leite materno ainda não desceu. Por que, então, estamos diante de uma omissão tão grave passados 35 anos? Então, peço licença para também dividir a minha sustentação oral, obedecendo uma lição de um professor por todos muito admirado, em 5 partes. E a primeira grande parte, me permitam dizer, o mais importante do que está em jogo aqui hoje é o direito das crianças. É para elas que nós temos que olhar quando dizemos que esta licença de 5 dias é um nada na vida de qualquer pessoa. Por que não damos às crianças o privilégio de gozar da presença paterna, de ser estimulada, de gozar de experiências que só a figura do pai pode trazer? E pergunto também a vossas excelências, sabemos da importância disso, não? A ciência nos mostra que a fase da infância é uma fase de plasticidade cerebral. É quando nós estamos com o cérebro em efervescência, aberto a todos esses tipos de influências que a figura do pai certamente trará muito bem-vindas. A ciência nos mostra que a criança que tem a oportunidade da convivência, da criação de vínculo com os pais, ganha peso, se desenvolve intelectualmente, comprovado já, tem autoestima diferente e tem outros skills sociais que devemos levar em consideração. Afinal, estamos falando do futuro. E não é só isso. Investir na infância, e aí me permito avançar para o segundo grande bloco de argumentos, segundo o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, é a chave do crescimento para um país melhor. E por Sustentação oral feita pela advogada Ana Carolina Caputo Bastos. Há 23 anos comprovou matematicamente que investir na primeira infância é produzir a médio e longo prazo a um nível diferenciado. Ele nos diz que a cada $1 gasto para uma criança, o retorno durante todo o prazo de vida dela é de 14 centavos ao ano. E ele diz, não há investimento no mundo que seja mais eficiente, mais seguro e mais promissor. E ele faz uma comparação também com a segurança pública. Ele diz, formar crianças que tenham maior juízo de autocontrole, bom senso de julgamento sobre escolhas, mais noção do que são os perigos da nossa sociedade, é 10 vezes, excelência. 10 vezes, me permitam insistir, mais barato do que contratar policiais. Se não fosse suficiente falarmos sobre todas essas vantagens do primeiro ponto de vista das crianças, as maiores interessadas sobre o que estamos falando aqui hoje, mas também da nossa sociedade, esses números, por exemplo, também estão associados à diminuição de taxa de evasão escolar, diminuição de taxa de criminalidade. Avanço, então, para esse terceiro grande bloco. Precisamos cuidar das nossas famílias. E segundo a nossa Constituição, no artigo 226, ela é a base da nossa sociedade. Ser base, excelências, é ser a partir do que edificamos qualquer coisa.
E a base da nossa sociedade tem alguns números muito feios, me permitam dizer. O Ministério da Saúde, pelo DataSUS, diz que 66% da taxa de mortalidade infantil entre crianças de 0 a 1 ano são de causas evitáveis. E será que se o pai estivesse na presença desses pequeninos por mais de 5 dias, a mãe exausta, estressada, sobrecarregada, como a única responsável pelos cuidados, não poderia evitar boa parte dessas mortes? Estamos falando de 66% de mortes evitáveis. Mas se as taxas de mortalidade já não nos assustassem o suficiente, temos que registrar a taxa de natalidade no Brasil despenca pelo 3º ano consecutivo, a números assustadores. A nossa sociedade está envelhecendo. E por quê? Os pais, não estando presentes na responsabilidade dos cuidados, tornam um fardo muito pesado para as mães, que passam a ter, então, a opção de investir na própria carreira, investir na sua educação, como uma opção legítima. Como iremos cuidar das nossas famílias a partir dessa fotografia? Os países europeus, que já estão um pouco mais avançados nessa discussão, olharam para as taxas de natalidade e começaram a instituir políticas públicas sobre parentalidade e paternidade. E o que faremos nós aqui no Brasil? Sabemos que não somos a Suécia, mas, me permitam, excelências, 5 dias é demasiadamente pouco. Segundo o secretário-geral da ONU, diz: investir nas famílias é a melhor estratégia de proteção social. Peço licença, então, para ir por 4 blocos de argumentos em relação à saúde física e mental dos pais. Os homens no nosso país vivem 7,1% a menos do que as mulheres. Estamos falando de uma interrupção de 7 anos na expectativa dos homens. E por quê, excelências? Há um estigma social de que os homens são fortes, não sentem dor, não precisam ir ao médico. Quando os homens se aproximam do pré-natal e das primeiras consultas com seus filhos, o Ministério da Saúde aferiu que eles apresentam resultados de prevenção, exames rotineiros. O pai que vacina o seu filho se vacina. Portanto, foi implementada no nosso país uma política pública de incentivo à inserção dos pais neste papel de paternidade. Mas com 5 dias é muito difícil que isso seja implementado. Portanto, estamos falando de uma política de Estado, excelências. Em pauta, a DO 20, requerente CNTS. A ciência também nos Ministros julgam pedido para o STF determinar regulamentação da licença paternidade. Falamos do cérebro das crianças, oral feita pela advogada Ana Carolina Caputo Bastos. Os pais diminuem os níveis de testosterona e aumentam os níveis de prolactina e de ocitocina. Testosterona está associada a comportamentos, ministro Luiz Edson Fachin, mais agressivos, mais impulsivos, enquanto os outros 2 hormônios estão ligados a relaxamento e nível e índices de atenção. Os homens se adaptando à responsabilidade do cuidado. Isso é extraordinário. Porque, aos poucos, nós mudamos também esse paradigma de que o homem é agressivo. E eu não preciso mais falar, Vossas Excelências já conseguem também perceber o que isso, em termos sistêmicos do nosso país, não poderia ser em termos de avanço e de conquistas. E avanço, então, Excelências, finalmente para o 5º bloco de argumentos para que possamos finalmente convencer o Congresso de que este tema é urgente, é importante e está na ordem do dia. Mas, não menos importante, eu falo dos direitos das mulheres. Afinal, falo em nome de 2 associações feministas. A igualdade material, que Vossas Excelências diziam há pouco, é de fato ainda uma promessa vazia do artigo 5º. Nós não vemos na prática essa igualdade em relação aos homens.
E me permitam, excelências, a maior prova disso é que nunca se sentou nesta cadeira da corte uma mulher negra. E apenas aqui hoje temos uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Brancas e privilegiadas como eu, só chegaram 3, desde os anos de 1800. Portanto, excelências, a licença paternidade também é a chave para um problema gravíssimo e que estamos também a enfrentar aqui hoje. E peço licença, então, para citar dados e estatísticas, que é um caminho seguro para continuarmos nas nossas reflexões. E faço alusão ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no leading case julgado recentemente por essa corte, que diz: 70% das mulheres já foram questionadas numa entrevista de emprego se desejavam engravidar. 20% foram demitidas mesmo durante o período de estabilidade de 5 meses. 30% pararam de trabalhar, enquanto entre os homens, este percentual foi de apenas 7%. 30% para 7%. 48% tiveram problemas no trabalho por ausência para cuidar dos filhos. E reforço, então, a importância deste tema da redação do Enem, a invisibilidade do trabalho feminino no cuidado. Mas não só das nossas crianças, de uma maneira geral na nossa sociedade. Mas nos referindo a nós, mulheres, os ônus da parentalidade não pode e não deve continuar sendo suportado por nós. O Prêmio Nobel de Economia deste ano, uma professora da Universidade de Chicago, de Harvard, prova pela primeira vez que as diferenças salariais e a diferença de ascensão na carreira das mulheres está, sim, relacionada à opção pela maternidade. Que peso, excelências, nós carregamos? Precisamos, então, fazer diferente. Precisamos reconhecer os benefícios para esses 5 grupos: as crianças, as famílias, a nossa sociedade de um modo geral, aos pais e também a nós mães. E faço aqui uma reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, que este julgamento seja uma oportunidade de uma nova história para as crianças brasileiras que estão por vir, para a nossa sociedade, para que seja mais justa, igualitária e produtiva, para que as nossas famílias, a base da nossa sociedade e a quem a Constituição garantiu especial proteção do Estado, possa ser guardada para os pais que desejam e precisam participar da criação dos seus filhos. Ministros julgam pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. E possamos finalmente sustentação oral feita pela advogada o mesmo que os homens exercendo Ana Carolina as mesmas Caputo funções. Bastos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Ana Carolina Caputo Bastos. Chamo agora para ocupar a tribuna, pelo Amicus Curiae Clínica de Direitos Humanos do IDP, a doutora Luciana Silva Garcia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro André Mendonça, excelentíssimos ministros, ministra Carmen Lúcia, vice-procuradora-geral da República, servidores do tribunal, prezados e prezadas colegas e estudantes aqui presentes, boa tarde. Eu represento a Clínica de Direitos Humanos do IDP, que é um projeto que conjuga pesquisa, ensino e extensão no direito, e venho apresentar aqui os argumentos que foram elaborados pelos estudantes Beatriz Canedo, Fernanda Fonseca, Wesley Coimbra e meu colega Matheus Oliveira, num projeto de litigância estratégica no campo da justiça reprodutiva. Inclusive, a estudante Beatriz Canedo e meu colega Matheus Oliveira está aqui presente. Senhora ministra, senhores ministros, a omissão constitucional do legislador ao não regulamentar o direito à licença paternidade de forma equivalente aos direitos entre pai e mãe reforça justamente o paradigma cultural da secularização do papel da paternidade, relegando a este papel da paternidade indiferença e negligência.
A omissão aprofunda a desigualdade de gênero e estruturas patriarcais da sociedade ao sobrecarregar a mãe puérpera ou recém-adotante com os cuidados da criança e que dificulta justamente a proteção integral da primeira infância, mencionado pela minha colega, fragilizando já no início da vida a convivência familiar com o pai. Então, desta forma, nós propomos que a omissão do legislador seja reparada a partir de 2 parâmetros interpretativos da Constituição Federal. O primeiro parâmetro da justiça social reprodutiva, que traz um paradigma de direitos sociais e reprodutivos articulado ao contexto de desigualdade social e de gênero existente no Brasil. O direito à licença paternidade, nos mesmos termos que a licença maternidade, contribui justamente para o enfrentamento de assimetrias de gênero e a noção de que o cuidado das crianças seria uma responsabilidade quase que exclusivamente materna. O segundo parâmetro seria justamente o da proteção integral da primeira infância, entendendo que a ausência do pai nos cuidados dos recém-nascidos é uma injustiça contra as crianças. A licença paternidade estendida contribui para uma paternidade responsável, enseñando novas normas sociais de gênero e sensibilizando homens a assumirem a responsabilidade jurídica, afetiva e moral sobre seus filhos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, num estudo feito e publicado em 2021, as mulheres brasileiras com filhos recém-nascidos, com menos de 1 ano de idade, tiveram 49,6 pontos percentuais a menos de probabilidade de estarem no mercado de trabalho quando comparada com os pais. E quanto a menor escolaridade da mãe e menor a idade do filho, maior justamente esse gap de participação entre mulheres e homens na força de trabalho. Os resultados dessa pesquisa da FGV sugerem que as mães com mais baixo nível educacional e com filhos pequenos têm uma probabilidade de participar na força de trabalho de 51,8 pontos percentuais a menos do que os homens. Entre os mais escolarizados, essa diferença é justamente de 14,9 pontos percentuais. Já as mulheres com ensino superior completo e sem filhos apresentaram menor diferencial em relação a seus pares de gênero masculino, 4,9 pontos percentuais a menos na participação no mercado de trabalho. Então, uma mulher solteira, com nível de escolaridade mais elevado, tem um menor gap em relação ao homem na participação do mercado de trabalho. Então, precisamos perceber que entre os objetivos e as finalidades da licença maternidade, deve-se considerar, para além do conteúdo constitucional associado às medidas de proteção biológica da maternidade e do nascituro, as finalidades igualmente constitucionais de igualdade de tratamento no mercado de trabalho, como ao desenvolvimento de medidas de conciliação da vida laboral e pessoal da mulher que devem ser projetadas sem nenhuma diferença aos homens e às mulheres que possuem filhos, ao risco de converter-se, caso em contrário, em medidas geradoras de uma discriminação indireta. As medidas de estrita proteção da maternidade, entendidas como atenção à situação física associada ao parto, devem ser distinguidas das medidas que buscam assegurar a igualdade no tratamento no emprego e na ausência de discriminação direta e indireta à mulher, assim como as medidas que procuram assegurar a conciliação da vida pessoal e familiar. Nesta perspectiva, é preciso reconhecer que a finalidade da licença maternidade não é única, porquanto encontra-se associada tanto aos aspectos biológicos da gravidez, da lactância, do puerpério, quanto aos aspectos socioculturais que envolvem a construção de uma família dentro dos papéis de gênero. No caso Gonzalez e outros, contra o Estado do México, a Corte Interamericana de Direitos Humanos define o estereótipo de gênero como uma preconcepção de atributos ou características próprias aos papéis que são ou deveriam ser executados por homens e por mulheres. A Corte Interamericana considera que exigir da progenitora que condicione suas opções de vida implica utilizar uma concepção, entre aspas, tradicional do papel social da mulher como mãe, segundo a qual se espera, socialmente, que sobre ela recaia a responsabilidade principal da criação dos filhos e que, em busca disso, deveria ter renunciado a um aspecto essencial da sua identidade. Essa compreensão da Corte foi firmada no caso Atala Rifo e Crianças contra o Chile.
A Corte Interamericana também, no caso Forneron versus Argentina, observa que tais afirmações respondem a ideias preconcebidas sobre o papel de um homem e de uma mulher em relação a determinadas funções ou processos reprodutivos relativos a uma futura maternidade e paternidade. Trata-se de noções baseadas em estereótipos que são incompatíveis com o direito internacional dos direitos humanos e devem ser tomadas medidas para erradicá-los, como reforçou também a sentença no caso Artavia Murilo e outros versus Costa Rica. Ministros julgam pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. Física da mãe, sustentação oral feita pela advogada Luciana Silva da licença Garcia. Maternidade para mães biológicas e adotantes, e tampouco a finalidade da licença paternidade ser unicamente a conciliação da vida laboral do homem com a familiar, pois devemos levar em conta também a garantia da igualdade de acesso, promoção e desenvolvimento da atividade laboral de homens e mulheres. Assim, não se trata unicamente de assegurar ao pai o desfrute de seu direito a conciliar a vida laboral com o cuidado do recém-nascido, mas também de repartir entre pai e mãe o custo existencial que a decisão de ter descendentes acarreta às pessoas, de modo que tal decisão impacte por igual a ambos os progenitores. A questão central da análise, portanto, está na repartição equitativa das responsabilidades familiares, não só no âmbito familiar, como também na repercussão externa que esses novos deveres geram no mercado de trabalho. Não há como se ignorar que existe um efeito claro de discriminação indireta às mulheres associada à maternidade. Este se traduz e se visualiza estatisticamente nas diversas modalidades de contratação, contrato de trabalho temporário, tempo parcial, nas diferenças salariais, perfil de eleição dos profissionais, dificuldades na ascensão das carreiras a determinados postos de responsabilidade. Também citando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Maternidade e Participação Feminina no Mercado de Trabalho, verifica-se que apenas 18 anos após o nascimento do filho, o gap das mulheres mães se aproxima daquele observado das mulheres sem filhos, 18 anos após, que já é considerado alto e ainda não se torna igual. Esses resultados sugerem que a maternidade pode ter um efeito muito prolongado e persistente sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. Deve-se analisar por que as medidas desenvolvidas para compensar essa realidade social, destinadas fundamentalmente às mulheres, como a licença maternidade, não logram superar como deveriam essa situação de discriminação, já que não asseguram a igualdade real das mulheres no mundo do trabalho. Por último, ao se ignorar que existe um efeito claro de discriminação indireta das mulheres associadas à maternidade, perde-se a oportunidade de se vincular à licença maternidade à busca pela conciliação da vida pessoal, familiar e laboral da mulher, gerando uma disparidade nas responsabilidades e no desfrute da vida familiar, que afeta não apenas os progenitores, mas também os seus descendentes. Trata-se de uma acepção que promove a justiça social reprodutiva, nos termos elaborados pela ex-ministra Rosa Weber em seu voto na DPF 442, que cito: de acordo com o arcabouço normativo e princípio biológico do direito internacional dos direitos humanos, compete ao Estado brasileiro a adoção de medidas institucionais vocacionadas à construção de um sistema de justiça social reprodutivo, baseado em 4 elementos: disponibilidade, acessibilidade física, modicidade informacional, aceitabilidade e qualidade. Os filhos, sobretudo na primeira infância, não deveriam ser de responsabilidade preferencialmente da mãe. Nenhum vínculo com a genitora merece um grau maior de proteção do que o vínculo com o genitor. Toda criança possui o direito de viver e conviver com sua família, e a divisão artificial e estereotipada de papéis de gênero interfere de maneira desproporcional nessa garantia ao priorizar o papel materno na criação dos filhos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já indicou, inclusive, que, em respeito aos artigos 1, 17 e 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos, não só as crianças têm o direito de viver com sua família biológica, como o direito de um pai e de uma mãe de viver junto com seu filho e filha, configurando um elemento fundamental da vida familiar.
Da mesma forma, a Corte Interamericana indicou que o direito de proteção da família, reconhecido no artigo 17 da Convenção, implica, entre outras obrigações, a de favorecer de maneira mais ampla o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar, posição firmada pela Corte na opinião consultiva número 17 de 2002, sobre a condição jurídica e direitos humanos da criança. A Corte Interamericana também interpretou que a adequação das normas internas aos parâmetros estabelecidos na Convenção implica na adoção de dois tipos de medidas, e é justamente isso que estamos tratando nessa DO. Primeira, a supressão de normas e práticas de qualquer natureza que contenham violação às garantias previstas na Convenção ou que desconheçam direitos ali reconhecidos ou obstaculizem seu exercício. E 2, a criação de normas e o desenvolvimento de práticas que conduzam à efetiva observância dessas garantias. Em pauta, ministros julgam pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. Ou práticas que tenham esse alcance. Sustentação oral feita pela advogada Luciana Silva Garcia. Justamente a prevenir a recorrência de violações de direitos humanos e, por isso, deve adotar todas as medidas legais, administrativas e de outras índoles que sejam necessárias para evitar que tais violações voltem a acontecer no futuro. Esse posicionamento, inclusive, foi expresso nas sentenças dos casos Salvador Chiriboga contra o Equador e caso Fontevecchia de Amico contra a Argentina. Dessa forma, tendo em vista que a discrepância das licenças resulta injustificada e desincentiva não só a contratação e promoção de mulheres em idade fértil, como afeta toda a estrutura e organização familiar, a superação desse modelo tradicional de distribuição de papéis sociais exige fórmula que favoreçam, através da corresponsabilidade, uma repartição equitativa entre homens e mulheres das tarefas do cuidado e de caráter doméstico, assim como o desenho de conciliação voltado não só a uma política familiar, mas, sobretudo, a uma política de igualdade. Por isso, a ampliação da licença paternidade promove a proteção à primeira infância, contribui com a saúde mental da mulher puérpera e o estabelecimento de vínculos entre pai e criança para a construção de uma subjetividade equilibrada da criança. Por isso, acreditamos a Clínica de Direitos Humanos no nosso projeto sobre justiça reprodutiva, que essa ação deve ser julgada procedente para que justamente o pai possa gozar da licença paternidade com a possibilidade de ampliação do período de licença, tal como conferido às mulheres, como foi requerido pelos autores da ação. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Luciana Silva Garcia. Concedo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, presidente. Com a licença de Vossa Excelência, o ministro Fachin está à esquerda na bancada. Que ainda está na tribuna, uma interrogação pertinente a esta matéria, considerando a relevância do tema e, desde logo, cumprimentando a sustentação oral da doutora Luciana, bem como da doutora Ana Carolina Caputo Bastos, que aportou também uma sustentação oral exemplar e escorreita à tribuna do Supremo Tribunal Federal. A doutora Luciana se referiu a elementos de pesquisa e evidências colhidas pela Clínica de Direitos Humanos, o que é um trabalho também na dimensão da extensão da formação jurídica no Brasil, extremamente importante. E, nesta fase de sustentações orais, como, aliás, permite, lembrava o ministro Dias Toffoli, o próprio regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, os ministros podem se dirigir às advogadas e aos advogados para suscitar algumas questões. E, ao ouvir com atenção também a doutora Luciana, me ocorreu de indagar se nesses estudos, nessas evidências, foram também levantados uma espécie de um transcurso, linha histórica dos principais projetos de lei, que nós estamos falando de 35 anos de omissão do Congresso Nacional. E, portanto, aqui se cogita, com uma deferência que é justificável, conceder um prazo que é um lapso temporal ainda a ser fixado na deliberação final, mas nos votos, de modo geral, estamos a falar de 18 meses, mas a questão que está posta aqui é saber se nesse interregno de 18 meses o tribunal já avança e fixa uma determinada regra, ou se o tribunal
nesse momento, exerce um juiz de contenção e fixa uma consequência para depois dos 18 meses, caso o Congresso não legisle, ou se fixa o prazo de 18 meses como uma forma de apelo ao legislador, confiando que essa legislação será editada. A pergunta que trago à Vossa Senhoria, caso possa iluminar nesse momento esse arguidor, é se o trabalho da clínica também compreendeu a fase atual de discussão do Congresso Nacional, de projetos de lei, ou seja, em que momento avalia os estudos levados a efeito se encontra o Poder Legislativo para tratar dessa matéria, o que pode também iluminar a deliberação desse tribunal. Era a indagação que eu tinha a fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Senhoria tem a palavra, doutora Luciana. Agradeço, ministro Barroso, ministro Fachin. A Clínica de Direitos Humanos, para este caso, procurou se aprofundar justamente nos parâmetros de desigualdade no mercado de trabalho e a jurisprudência do sistema interamericano e especialmente da Corte Interamericana sobre o tema. Nós fazemos um trabalho, sim, de advocacy no Congresso Nacional relacionado a temas de gênero, especialmente de justiça reprodutiva, mas caso seja interesse de Vossa Excelência, nos comprometemos, os estudantes aqui presentes, nos comprometemos a fazer uma pesquisa, uma revisão rápida do estado da arte dos projetos de lei no Congresso Nacional e encaminhar a Vossa Excelência, Vossas Excelências, para contribuir com a elucidação. Mas um ponto que consideramos importante e uma reflexão que avaliamos importante trazer aqui desse momento, né, do aguardo dos 18 meses, né, que foi o prazo até então fixado por Vossas Excelências para dar início, uma proposta, né, da tese para dar início à licença paternidade. E aí pensamos que 18 meses é mais que um ano, né, de espera, 1 ano e meio de espera, e quantas mulheres, né, que estão ingestando e que estarão puérperas com crianças recém-nascidas e quantos pais poderão também desfrutar ou não dessa presença da criança nesse momento. Então, ministros por isso que julgam nós, pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. A concessão da licença paternidade, neste momento, da forma como foi solicitado pela Confederação dos Trabalhadores da Saúde. Mas, se Vossa Excelência tiver interesse, nos comprometemos aqui a fazer uma pesquisa rápida e encaminhar a Vossa Excelência. Sem dúvida, grande interesse, senhor presidente. E entrando aqui numa espécie de abuso de direito de perguntar, mas no ensejo da resposta da advogada fez referência a eventual caminho que o estudo da clínica tomou para examinar experiências comparadas. Nesse exame, foi feita uma certa tabulação ou uma espécie de prognose dos prazos em que a licença paternidade se dá, se por simetria da licença maternidade ou em prazos diferenciados. O estudo avançou para esta área? Não, nós estudamos, Excelência, os parâmetros que a Corte Interamericana definiu com relação a direitos da mulher e na criação dos filhos e como isso já promove desigualdade, esse estereótipo de gênero promove desigualdade no mercado de trabalho, nas relações sociais, inclusive gerando violência doméstica, né? Mas também, se Vossa Excelência tiver interesse, mais uma tarefa para os estudantes. Não quero aumentar o débito de Vossa Senhoria, já está de bom tamanho o débito primeiro. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, agradeço. Doutora Luciana, só para eu ter clareza, existem 3 ideias na mesa e a clínica defende uma das 3? Defendemos a... Fixação desde logo, na linha do voto do ministro Fachin. Isso. Doutora Ana Carolina, a mesma coisa? Excelência, na verdade, nós acreditamos que o voto trazido por Vossa Excelência, embora tenhamos muita pressa, embora estejamos convencidos de que essa urgência deveria ser implementada desde logo, acreditamos que o voto de Vossa Excelência é no sentido do melhor bom senso para o atual momento político do país. Portanto, a nossa coalizão, Licença pela Paternidade, né, defende que, dado um prazo derradeiro ao Congresso Nacional, se não implementado esse direito urgente, aí sim as consequências já deveriam ser colhidas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Carolina. E apenas para dar ciência ao tribunal, esse foi o ponto de vista que a bancada
de Mulheres que cuida desse tema na Câmara dos Deputados, liderada pela deputada Tabata do Amaral, pediu a solução de fixação de um prazo e consequência após o prazo. Muito obrigado, doutora. Senhor presidente, pois não, ministro Dias Toffoli. Sem prejuízo, ainda vamos ouvir a doutora Ana Borges com toda a atenção do tema. E para que a memória não envelheça, como dizia o velho, mas para parabenizar as sustentações orais, e em especial da Ana Carolina, cujo primeiro trabalho dela foi como estagiária minha na subchefia para assuntos jurídicos, lá se vão 20 anos. É um orgulho vê-la brilhar na tribuna. Senhor presidente, mas para além disso, a minha manifestação também vai para um silêncio eloquente da ausência do Congresso Nacional aqui na tribuna, da ausência da Advocacia Geral da União na tribuna. Ou seja, praticamente reconhecendo, ao não virem aqui defender que se mantenha os 5 dias, que realmente há uma omissão constitucional. Só gostaria de registrar isso para não passar em branco que não vieram aqui defender nenhuma posição. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Ouviremos agora a vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a vice-procuradora-geral senta-se à esquerda do ministro Roberto Barroso, na parte central da mesa. Excelentíssimo senhor relator, ministro André Mendonça, excelentíssimos senhores ministros, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras, servidores, estudantes aqui presentes. Primeiramente, manifestar minha alegria de presenciar 2 belíssimas sustentações orais. A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, em que questiona a omissão legislativa por falta de regulamentação do disposto no inciso 19 do artigo 7º da Constituição da República, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais direito à licença paternidade. Argumenta que, embora o direito à licença paternidade esteja presente no rol dos direitos dos trabalhadores desde a promulgação da Constituição da República de 1988, não houve sua regulamentação até o presente momento. Por isso, continua a ser aplicada a norma transitória do artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, o qual assegura a licença paternidade de 5 dias. Aduz que o sistema jurídico deve acompanhar a evolução da sociedade e que, na nova realidade familiar, os cuidados com a prole são exercidos também pelo pai. Menciona também situações excepcionais limitadoras relacionadas ao parto, além da necessidade de se dar atenção à relação de afeto entre pai e filho, que estaria negligenciada pelo ordenamento jurídico. Sustenta ainda que, apesar de existirem diversos projetos de lei sobre o tema, a licença paternidade ainda não foi regulamentada, caracterizando assim a omissão legislativa constitucional. Ministros julgam o pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. Quanto à regulamentação do dispositivo e o preenchimento da lacuna por essa Suprema Corte, sustentação até que a lei pela seja publicada. Vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho. Termos: a ampliação em 50% do tempo de licença paternidade, considerados o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. B. Concessão aos pais adotantes de igual período fixado para as mães nas mesmas condições, incluindo-se o salário maternidade. A concessão ao pai do mesmo período de licença maternidade que seria concedido à mãe, na hipótese de falecimento durante o parto ou do período remanescente da licença gestante, em face de morte da genitora durante o gozo da licença maternidade, assegurando-se ao pai a percepção do benefício correspondente ao salário maternidade em ambos os regimes previdenciários. E ainda a concessão de licença ao pai ante a incapacidade provisória ou definitiva da mãe, decorrente de complicações durante ou após o parto, no período de gozo da licença maternidade.
Esses são os pedidos que foram formulados. Pois bem, o artigo 7º, 19 da Constituição reconhece aos trabalhadores rurais e urbanos o direito à licença paternidade nos termos fixados em lei. O Constituinte originário, portanto, conferiu ao Poder Legislativo o dever de editar lei ordinária regulamentadora desse benefício, constitucionalmente assegurado aos trabalhadores brasileiros. No entanto, a fim de evitar que norma constitucional fosse ineficaz até o advento da lei regulamentadora, o Constituinte originário assegurou, no artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, o prazo de 5 dias da licença paternidade, até que lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. A norma prevista no parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT possui caráter transitório, ou seja, a ser aplicada somente e enquanto o tema não for regulamentado pelo Poder Legislativo. Isso significa que a previsão da ADCT não afasta o dever constitucional de o Congresso Nacional editar leis sobre a licença paternidade. Aliás, a previsão do parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT tem como finalidade reduzir o dano social decorrente do prazo necessário para o Legislativo disciplinar o direito social garantido pela ordem constitucional. Finalidade de reduzir o dano social. Em outras palavras, o Poder Constituinte originário determinou a elaboração de lei regulamentadora da licença paternidade e, atento à possível demora do processo legislativo, bem como antevendo essa possibilidade, instituiu norma transitória, ou seja, uma norma de transição, de forma a garantir a aplicabilidade imediata ao direito à licença paternidade. Porém, passados mais de 35 anos da promulgação da Constituição da República de 1988, a matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, caracterizando-se evidente a omissão legislativa inconstitucional. A existência de diversos projetos de lei sobre a matéria não afasta a omissão do legislador em regulamentar o dispositivo constitucional, pois a inércia legislativa deve ser avaliada não apenas quanto à inauguração do processo de elaboração das leis, mas também no que tange à concreta deliberação sobre o processo legislativo já instaurado, afastando-se, portanto, essa inércia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende possível, e assim já decidiu, a configuração da inércia do legislador, ainda quando já tenha atuado, ao propor projeto de lei ou dar início à sua tramitação. ADI 3682, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 9 de maio de 2007, devendo ser realizado, nesses casos, juízo de razoabilidade acerca do prazo de elaboração das normas legais, considerando-se a matéria e a urgência de sua disciplina, perante os anseios da sociedade e do comando constitucional que exige a interposição do legislador. No que concerne à questão sob exame, verifica-se que os projetos de lei sobre o direito à licença paternidade ultrapassaram, considerada a Constituição de 1988, tempo razoável de tramitação, de modo que caracterizada a mora legislativa inconstitucional. Lembre-se que a Constituição impôs o dever de regulamentar a matéria há mais de 1/3 de século. Acresça-se, no particular, que essa Suprema Corte, em diálogo com o legislador, poderá, desde já, endereçar ao Poder Legislativo, servindo-se do exemplo ministrado pela experiência das jurisdições constitucionais comparadas, considerações adicionais que sirvam contribuir com a deliberação política sobre essa importante matéria, situando-a dentre os lindes da isonomia e de níveis adequados de proteção ao direito social de que se cuida. Assim, a Procuradoria-Geral da República entende que o legislador, no desempenho de sua atividade nomogenética, ao regulamentar a licença paternidade, bem faria
em estar atento à decisão unânime tomada pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento em 12 de maio de 2022, no recurso extraordinário 1348854, relator ministro Alexandre de Moraes, a ser considerada como balizamento mínimo, não reduzindo o nível de prestação do direito social nos termos ali reconhecidos. Na ocasião, essa Suprema Corte, apreciando o tema 1182 da repercussão geral, assentou tese no sentido de que, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Ademais, em observância ao princípio constitucional da igualdade, não é possível qualquer tipo de distinção entre a licença paternidade e a maternidade, fundada no caráter biológico ou adotivo da filiação e no regime jurídico da pessoa beneficiária, como, aliás, sustentado na DI 7495, proposta pela Procuradoria-Geral da República em 24 de outubro de 2023. Essas considerações, que em salutar diálogo institucional podem ser encampadas no acórdão que venha a ser proferido na espécie, contribuiriam com a reflexão do Poder Legislativo na tarefa de preencher a grave lacuna normativa apontada. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido, para o fim de ser declarada a omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre o direito à licença paternidade, previsto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República, com o estabelecimento de prazo razoável para sua regulamentação pelo Poder Legislativo. Obrigada, presidente. Muito obrigado, doutora Ana Borges Coelho Santos, que falou pela Procuradoria-Geral da República. E, portanto, essa foi uma sessão apenas de sustentação oral. Oportunamente, nós vamos designar a data de julgamento. Já deu o horário da nossa sessão. Apenas para ciência dos advogados, o processo que começaríamos hoje, que era a questão do FGTS. E a DI 5090 vai ser o primeiro da pauta de amanhã. Iniciaremos o julgamento por ele e depois daremos continuidade à pauta de hoje. Portanto, nós vamos reproduzir a pauta de hoje amanhã, se houver tempo para julgar mais alguma coisa. Portanto, agradecendo a presença das ilustres advogadas que estiveram na tribuna e também da senhora vice-procuradora-geral da República, nessa nova metodologia de podermos utilizar a sustentação oral separadamente da sessão de julgamento, que eu penso que traz grande proveito e maior tempo de reflexão para o tribunal de uma maneira geral. Agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão.